Só um minutinho, pessoal, que eu tô vendo aqui se tá gravando. Vamos lá. Play, pause. Tô usando um gravador aqui, porque se falhar um áudio, o outro entra em ação, beleza? Vou deixar aqui, quietinho aqui. Fala, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim, que esteja tudo bem, tudo na paz. Estamos iniciando mais um vídeo aqui desse canal. Se você não é inscrito ainda, sugiro você se inscrever, deixar seu like ou seu dislike, fica a sua preferência, não tem problema. E também você clicar no sininho para receber a notificação de outros vídeos. Deixa alguma coisa aqui também nesses comentários aqui, porque o YouTube vai entender que vocês estão interagindo com o canal e vai começar a recomendar os meus vídeos para vocês, tá bom? Pode ser que eu faça algum vídeo aqui que ajude você de alguma maneira, de alguma forma. Então, para você também nos ajudar, não custa nada, é de graça, não dói, o dedo não cai se você clicar nesses botões aí, tá bom? Mas, pessoal, queria falar algo muito importante com vocês, algo que eu não gosto de brincar, obviamente, com um assunto tão sério, um assunto tão interessante que eu vou falar aqui agora para vocês, tá bom? Sobre o lado espiritual. Então, se você quer saber o que eu tenho a dizer, então, só depois da vinheta, pode soltar. Engenharia Mecânica apresenta... Eu quero saber... Pessoal, voltamos aqui. Creio eu que a nossa produção deve ter soltado a vinheta, mas vamos para o tema desse vídeo, tá bom? Lembrando vocês aí que se o vídeo ficar cansativo, dá uma pausa no vídeo, que você pode acabar perdendo algum detalhe que eu falar aqui agora, tá? Então, dá uma pausada no vídeo, vai lá tomar um cafezinho se você estiver assistindo esse vídeo no horário da manhã, assim como eu estou gravando agora. Já tomei umas 3 xícaras de café, gosto de café bem quentinho agora nesse primeiro horário, por isso que às vezes a língua fica um pouco mais escura. Ah, mas escurece os dentes. Tô nem aí, tem gente que vai morrer e vai levar os dentes tudo escuro e branco do mesmo jeito. Então, enfim, vamos lá. Pessoal, eu queria falar uma coisa que eu acho que eu gravei um vídeo há muito tempo atrás. Não sei se é tanto tempo assim, tá? Eu acho que foi nesse ano de 2020. E eu falei sobre algumas coisas espirituais. Eu não gosto de tocar muito nesse assunto, mas eu quero que você entenda um pouco do que eu vou falar para vocês não me condenarem, para vocês não me julgarem, porque o julgamento só cabe a Deus, tá? Mas aqui está uma orientação que eu passei para vocês pensarem, raciocinarem um pouco mais, assim como também estou tentando pensar, ver o que está acontecendo, porque às vezes eu também não consigo compreender determinadas situações, tá? Para quem não me conhece, eu sou o Luciano Bispo, muito prazer, quem está chegando aqui agora no canal. Eu faço vários vídeos de temas diferenciados. É um dos canais que mais diferencia vídeos aqui, creio eu que é o meu canal, tá? O nosso canal, porque esse canal ele só cresce também por causa de vocês. Sem vocês, a gente não é nada, infelizmente. Então, pessoal, eu falo de carros, veículos, eu falo de mecânica, eu falo de fabricação de caldeiraria, serralheria, montagem, engenharia, empresa, funcionário, peão, falo de tudo. O que aparece aqui eu vou mandando para vocês aí. Então creio eu que ajuda bastante algumas pessoas por causa disso. E fico feliz que as pessoas vêm aqui e me agradecem por alguma coisa que esse canal ajudou. Pessoal, eu vim, só para vocês entenderem um pouco da minha história, não sei se está sorrindo, eu não estou olhando para a tela, tá? Eu sou nascido do estado da Bahia. Eu vim para o estado de São Paulo com aproximadamente entre 9 para 10 anos de idade. Vou contar a história bem rapidinho para vocês, tá bom? E para vocês entenderem o que eu quero falar para vocês nesse vídeo. Se não fica muito vago, vocês não vão conseguir compreender. Então, eu sou daquela época em que nós plantávamos milhos e feijão para poder assim nós ter o nosso sustento. Sim, eu sou de roça nessa época. E muito pequeno, muito novo, a gente fazia isso para poder assim ter o nosso mantimento. Uma criação muito boa, onde a gente comia até tripa de galinha, que era muito gostoso e até tô com vontade de comer ainda. Quem sabe, quem é desse lado aí sabe. Até pessoas que estão aqui no estado de São Paulo sabem o que é isso, que eu quero dizer com isso. Então, pessoal, nessa época em que eu estava no estado da Bahia, eu perdi praticamente 4 irmãos. Eu tinha mais ou menos em torno de
entre 8 e 9 anos de idade, e creio eu que quase para 10 anos eu perdi o meu irmão mais velho com 14 anos de idade. Ele tinha uma doença chamada epilepsia. Como nós éramos de roça, um povoado bem distante, nós não conhecíamos e nem compreendíamos um pouco mais aquela doença. Então ele dava um ataque epilético e morreu afogado. Eu não queria tocar muito nesse assunto, mas, enfim, os outros irmãos meus morreram novos. Eu cheguei a conhecer mais 2 deles, ou seja, no total era 4, mas eu conheci praticamente 3. Obviamente que o que me faleceu, acho que eu não era nem nascido ainda. Então, o Marciano, a Jéssica, o Gilmar e o outro eu não me recordo quem é, porque eu perguntei há um tempo atrás para os meus pais e nem eles souberam falar qual era o nome certo do meu outro irmão que faleceu. Morreram todos novinhos, 2 deles morreram com doença e esse outro que morreu por epilepsia, que dormiu, desmaiou dentro da água e acabou falecendo. E quem encontrou ele foi minha mãe. Bom, pessoal, depois dessa trajetória toda, eu sempre fui uma criança que sempre foi em choque, eu sempre fui uma pessoa meio traumatizada com algumas coisas. Sempre eu dava, tipo assim, como eu posso dizer para vocês, lá tinha cemitério, essas coisas, nós por ser criança a gente andava no cemitério e tudo mais, mas depois de um tempo a gente parava de fazer isso. E pessoal, depois que nós viemos para cá, para o estado de São Paulo, muitas coisas foram mudando. Eu recebi uma revelação uma vez em uma igreja que eu nunca vi, que era, na verdade, não era nem uma igreja, era um local onde todos ali se encontravam. E eles conversavam e faziam aquelas reuniões para falar dessa parte espiritual. Então eu me lembro que nessa época, eu tinha mais ou menos uns 10 anos de idade, e houve uma revelação nesse dia, porque eu fui nesse local para conhecer, mesmo novo, fui com o meu primo, e quando chegou lá uma pessoa me revelou e falou, tem uma pessoa aqui que ganhou um short com um cinto trançado e com uma camiseta tal. Eu lembro até hoje isso aí. Eu fiquei em silêncio e a pessoa falou, se você não levantar as mãos e não aceitar que isso é uma revelação verdadeira, você vai perder a sua bênção. E ele repetiu isso durante umas 2, 3 vezes. Depois ele falou, não vou voltar a repetir de novo. Você precisa levantar as mãos para eu falar o que é isso. Então eu peguei, como ninguém levantou as mãos, eu levantei. Todos estavam com a mão fechada e eu levantei as minhas mãos. Nesse exato momento ele falou, você recebeu um presente de fulano de tal, no dia tal, e você recebeu o que foi de um anjo de Deus, que através dessa pessoa foi lá e te deu. Realmente, pessoal, a gente não tinha muito dinheiro para poder ficar comprando roupa. Muitas das vezes a gente ganhava roupas, né, de brechó e tudo mais. Então, era muito complicado mesmo aquela época. E eu recebi aquela revelação e depois de então, eu comecei a ficar com isso na minha cabeça de pequeno. Então, se você tem filho pequeno aí em torno de 9, 10 anos de idade, você já tem sim que incentivar a palavra de Deus, ensinar a passar as palavras do bem para essa pessoa, para essa criança, porque eu gravei tudo isso na minha cabeça. Então a criança, ela lembra. O que você falar de hoje, pessoal, a partir dos 6, 7 anos de idade para frente, a criança vai lembrar e vai levar isso pro resto da vida. Então eu lembro de muita coisa que aconteceu no meu passado, que eu um dia espero estar aqui repassando para vocês. Então depois disso eu comecei a ver o mundo de uma maneira um pouco diferente, o lado espiritual de uma maneira um pouco diferente. Então o que eu fiz? Tinha uma escola, que era onde eu estudava na área rural, e eu adorava escola porque a gente tinha que trabalhar como caseiro, que quando a gente veio para São Paulo, a gente foi trabalhar na chácaras, cuidar de chácaras. Nós cuidávamos de 5 chácaras, eu e o meu pai. Então cada um ficava em uma chácara, cortando grama, pintando árvore, limpando piscina, enfim. E eu adorava ir para a escola porque eu tinha esse tempo livre, esse tempo vago. Então, como era obrigatório a criança ir para a escola, eu ia para a escola, andava por volta de 7 quilômetros a pé, e eu ia estudar todo feliz. Então, por isso que eu falo, as pessoas hoje elas são mal agradecidas porque tem tudo na mão, tem carro, tem Uber, tem aplicativos de mobilidade para você se locomover, e as pessoas ainda reclamam, a criança ainda reclama. Então a convivência é muito simples para algumas crianças, estão tornando elas cada vez mais frágeis, tá? Sensíveis ao suicídio, né? Então tem que tomar muito cuidado em relação a isso. E eu ia muito feliz, andava numa estrada de terra, mais ou menos 7 quilômetros,
ia para minha escola e depois à noite tinha os cultos da Assembleia de Deus, se não me engano, tá? Eu lembro de cabeça que era mais ou menos Assembleia de Deus. Não exatamente, mas era isso. Eles se reuniam nessa escola por volta de 7 horas da noite. E eu queria que alguém me levasse. Muitas das vezes não tinha ninguém para me levar, porque eu queria saber um pouco mais. Eu com 10 anos de idade. Então algumas pessoas falavam, Luciano quer ir, eu me oferecia e os meus pais deixavam com que outras pessoas me levassem para essa igreja. E eu ia com o Jair, que é um pessoal de lá da roça, conhecido, e naquele dia, eu por ser criança, uma pessoa falou assim, alguém aqui que deseja aceitar Jesus como seu salvador? Eu com 10 anos de idade, muitas pessoas ali, adultas, elas tinham vergonha de falar e levantar as suas mãos. E naquele exato momento eu levantei minhas mãos. Falou, quem quiser aceitar Jesus, vem aqui na frente. Eu fui lá na frente com 10 anos de idade. A partir daquele momento, a minha história mudou, a minha vida mudou. Porque ali naquele exato momento, como criança que ninguém dava fé, que uma criança aceitou, eu aceitei Jesus naquele dia. E eu levei com isso o resto da vida. A partir daquele momento, eu me tornei uma pessoa cada vez melhor, uma pessoa cada vez que quer ajudar o próximo. Isso é o que Jesus faz. É levar um pouco da tua palavra, porém, ele sempre pregou a humildade, ensinar, amar, acolher. Afinal, ele é o nosso Criador, né? Com Deus Pai Todo-Poderoso. Então, quem melhor para poder nos ensinar alguma coisa do que os nossos próprios pais? Os nossos próprios pais, eles sempre querem o melhor pra gente. Você nunca quer o ruim, algo de pior para a vida do seu filho. Jamais. Então você acaba acolhendo esse Deus tão maravilhoso, que aí eu falo, eu já fui rejeitado, já passei por várias situações diferentes, complicadas. Então agora vamos chegar no assunto que você queria saber. Pessoal, já me desviei da igreja, já voltei para a igreja, muitas coisas, já passei por algumas igrejas que eu não concordo com várias coisas, mas não estamos aqui para julgar nenhuma igreja. Afinal, nós não somos o julgador. Se nós apontar e acusar, nós somos chamados de acusadores. E acusador é o inimigo. Ele vai acusar você, vai apontar os seus erros, suas falhas, os seus defeitos, e perante o trono de Deus, com o nosso advogado Jesus Cristo, aí Jesus vai nos defender. Então, eu quero que antes de você julgar, analisa bem as suas palavras antes de falar. Por isso que temos 2 ouvidos e uma boca para poder assim falar pouco. Então, pessoal, eu tive um sonho esses dias que me deixou muito pensativo. Por isso que eu estou gravando esse vídeo agora, por isso que eu estou demorando tanto para falar com vocês. O vídeo já passou dos 12 minutos. Galera, várias vezes eu estou tendo alguns sonhos espirituais. Não sei o que pode ser isso, mas eu quero que vocês entendam que Deus também falou com assassinos do passado, que foi Davi, falou com vários outros profetas, falou com pessoas que o ser humano julgava não ser uma pessoa correta. Então não cabe nós julgarmos o que Deus pretende nas nossas vidas. Então, pessoal, eu já percebi que várias vezes eu sonho. Quando eu estou falando mais com Deus, eu oro à noite para poder dormir, rezo o meu Pai Nosso, que é o que Jesus Cristo nos ensinou através de Lucas, ou foi Mateus, se não me engano está na Bíblia, e eu oro daquela forma e também gosto de falar com Ele assim como eu estou falando com vocês. Então isso também é uma oração. Você pode conversar diretamente com o Pai, conversa como realmente Ele é o teu amigo, o teu Pai, a pessoa que vai conversar com você e vai te tranquilizar e te dar uma direção na sua vida. É assim que eu vivo nos dias de hoje. Então, pessoal, eu converso bastante, e quando eu faço isso, que eu já reparei, eu tenho vários pesadelos durante a noite. Eu tenho pesadelos que parecem tão reais que você chega até a cair da cama, eu nunca caí, tá? Cheguei perto. Você entra numa transição tão tremenda que parece realmente que você está vivendo aquilo. Você sente as dores realmente daquele sonho. É muito complicado, pessoal, porque assim, não gosto de dormir no escuro, eu sim acendo a luz. Você tem medo? Tenho medo sim. Eu tenho medo do escuro. A escuridão, as trevas não é comigo. Infelizmente não é. Felizmente, não vou dizer infelizmente. Então, pessoal, eu sinto algumas coisas, eu já vi algumas coisas estranhas acontecerem e eu pedi para Deus tirar isso porque eu não queria ver. Então, Deus já arrumou uma maneira aí de eu não ver essas coisas. Então, com o decorrer do tempo,
parece que quando os demônios ele percebe que você está um pouco ali aproximando-se, voltando de novo na casa de Deus, ele de alguma maneira tenta procurar coisas para poder tirar você da presença dele. Então eu percebi que quando eu não orava, eu não tinha esses pesadelos. A partir do momento que eu comecei a orar, comecei a falar com Deus, os pesadelos voltaram. Então comecei a orar mais ainda. Aí eles sumiram. Aí então ontem, pessoal, que foi no dia... Tô gravando um vídeo, não vou recordar aqui, tá? Mas foi ontem, antes desse vídeo. Creio eu que eu vou postar um dia ou 2 dias depois dessa gravação. E eu sonhei, pessoal, que é o seguinte. Nós estávamos, muitas pessoas gritando, fazendo tipo um manifesto, e eu vi que tinham guardas ali, e esses guardas, quando uma pessoa falou assim, eu vi que toda a população estava fazendo assim, ó, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Aí, em um decorrer do tempo, eu lembro vagamente que falou assim, não sei o que, Jesus Cristo. Nesse exato momento, esse policial todo de preto, ele pegou, enforcou, não sei quem é esse que estava de preto, né? Melhor dizendo aqui, reformulando, não sei se era polícia ou não é, não estava dizendo que era polícia, né? Uma pessoa de preto, de capacete, com os escudos, pegou essa pessoa e levou preso. E disse que essa pessoa ia ficar preso, se eu não me engano, por 15 dias. Ainda falou mais ou menos assim, ó, vai ficar preso, detido por mais ou menos 15 dias. E isso me veio na cabeça e eu fiquei olhando assim, nesse vídeo. E o que me deu a entender, pessoal, eu não sei se isso é uma revelação que vai acontecer nos dias que estão próximos a vir. Porque toda vez que você falar de Deus, falar de Jesus Cristo, alguma coisa vai acontecer na sua vida. Então você tem que estar preparado sim para o que vai acontecer, porque muitas coisas vão acontecer. Estou repassando para vocês em vídeo, porque esse vídeo vai alcançar muitas pessoas. Eu não sei se vai ser retirado do YouTube, porque eu quero que vocês entendam que toda plataforma digital, pessoal, criada nesse planeta, não vou dizer todas, a grande maioria, ela é manipulada. Ela só quer colocar aquilo que eles bem entenderem, não o que você tem a dizer. Então muitas pessoas, infelizmente, elas são excluídas e eles nos calam de alguma maneira. Tá bom? Eu espero que tenha orientado vocês de alguma forma. Eu não estou aqui para acusar, estou aqui apenas para passar o que eu passei e o que está acontecendo comigo em vez em quando. Então eu espero que abra os olhos de vocês aí. Estou abrindo o meu cada vez mais. Se eu tiver de partir também desse mundo, que assim seja, mas a gente tem que partir pensando que a gente vai para um lugar melhor, que a gente vai seguir e acreditando nesse Jesus Cristo, que ele só trouxe amor, paz, bênção para nossas vidas. Por que não amar? Porque a gente não amar uma pessoa que falou, se vocês acreditarem em mim, mesmo que vocês morram, ainda comigo viverá. Então, prefiro crer dessa maneira, porque ninguém mais falou isso para mim. Se ele falou isso para mim, ele ressuscitou, já não está mais aqui. Ninguém comprova que ele está na terra. Então, ele ressuscitou, então está esperando a gente. Está nos aguardando, tá? Grandes sinais dos céus vão ser revelados. Tema para outro vídeo. Se eu lembrar, eu vou passar isso para vocês, tá bom? Grandes sinais no céu, já representando um pouco da vida de Jesus. Muitos falam, Jesus está vindo, Jesus está vindo, Jesus está voltando. Só que ninguém sabe, além do Pai, o dia da volta dele. Mas os grandes sinais estão aí para todos, tá bom? Fiquem com Deus, abraço e até o próximo vídeo.